O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Vivemos em uma sociedade que valoriza a juventude, a beleza, a autonomia, a capacidade de produzir, consumir e acumular riquezas. Para obter sucesso social, partimos do princípio que precisamos de habilidades acima da média. Nas denominadas sociedades do espetáculo, quem não quer ter um filho número 1, o primeiro da classe, o melhor em tudo? Diante desse cenário, como lidar com o nascimento de uma criança com déficit intelectual, uma doença crônica ou algum tipo de deficiência, por exemplo? Como aceitar que o bebê idealizado durante os 9 meses de gestação é diferente do real? É possível aprender a lidar com isso? Eu sou Thaís Leonardi e o Em Tese de hoje está no ar. Participam do Em Tese de hoje a psicóloga, mestre em psicologia pela UFPR, Lígia Maria Durski, que estudou a relação entre mente e corpo a partir de uma perspectiva da psicanálise, e também a psicóloga Caroline Cotarelli, que pesquisa a inclusão escolar de alunos autistas e psicóticos através do olhar dos pais. Sejam bem-vindas ao Em Tese. Olá. Para começar, Lígia, de onde que surgiu a ideia de estudar essa relação entre o corpo e a mente? Eu trabalhei por um longo tempo no Hospital de Clínicas, HC aqui de Curitiba, né? Eu trabalhei em 3 setores ao longo de um período de mais ou menos uns 4 anos, que foi na infectologia, na oncologia e na endocrinologia pediátrica, né? E especificamente na endocrinologia pediátrica eu trabalhei com pacientes de 0 a 18 anos que tinham diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1. Então, boa parte dos casos que eu atendia eram crianças, né, que tinham que passar pelo tratamento da diabetes, que é a aplicação de insulina. Existe uma coisa específica com relação à aplicação, que ela tem que variar os locais do corpo para injetar insulina, né? Então, isso tudo levantava vários fenômenos, né, nos atendimentos. Isso fez eu me perguntar mais profundamente, mais diretamente, a gênese, né, do que a gente pode nomear de relação entre o psíquico e o somático, né? Qual que é a influência do ambiente nessa formação do eu? Como é que acontece essa interferência? Especificamente na teoria da psicanálise, é muito importante uma questão específica que já com Freud a gente fica sabendo, né? Que o bebezinho ele não nasce com um eu formado, ele precisa formar um eu, né? Então, o que passa por todo esse processo de formação do ego, né? Ele primeiro, a gente então tem que entender que ele não sabe que é um corpo, que tem um corpo e que é uma unidade, né? Então, imagina que situação sensível que está essa criança e imagina a influência do ambiente, ambiente mãe, as pessoas que cuidam, com relação ao corpo desse bebê. Tem um psicanalista bem interessante, o nome dele é Winnicott. Ele trabalha também essa questão específica e ele tem uma concepção interessante que ele diz que toda os efeitos físicos do bebê, banho, alimentação, também tem uma função psíquica para o bebê. Então, é como se fosse a base. Então, depois você vê um adulto com uma ideia de imagem de corpo, toda a base da história dele, né, surgiu na infância. Sim. Nessas relações. E daí você não pode pensar lá em si, né? Você não pode pensar a imagem desse adulto que ele tem com relação ao próprio corpo sem pensar a base, né? E de que maneira, Caroline, que os pais também interferem nesse processo de formação do eu enquanto indivíduo? Como a Lígia estava dizendo, todas as coisas que vão acontecer com o bebê, na relação com a mãe e depois com o pai, vão influenciar na formação do eu, desde banho, alimentação, o jeito que os pais se dirigem ao bebê, o jeito que eles imaginam que é o bebê, todo o jeitinho da família vai influenciar na formação do eu da criança. Pois é, e a nossa equipe, inclusive, saiu às ruas para saber como as mães lidam com algumas situações relacionadas aos filhos. Vamos ver. O que ter filhos representa para você? Ser mãe, o que representa?
Ser mãe é cuidar. Nossa, representa ser tudo na vida. Ser mãe é a coisa mais maravilhosa. Acho que tudo, é tudo. Significa a minha vida. É uma sensação única, né? É tudo de maravilhoso que uma mulher pode ser. Na verdade, é só você sendo mãe para você, né, sentir isso. Amor, carinho, atenção. Porque não tem nem o que explicar, é muito emocionante, muito bom mesmo. Como é que você educa seu filho para se relacionar com crianças que têm algum tipo de deficiência? Não ignorar. Eu sempre falo para ele, né, respeito, né, tem que ter respeito a todos. Na escola ele tem um colega, ele veio até perguntar para nós se a gente tinha visto que o amiguinho dele não andava na cadeira de roda. Acho que tem que ser tratado igual e ter o respeito. Daí ele perguntou como é que ele fazia. Inclusive hoje mesmo eu fui no parquinho com ele, tinha bastante criança especial lá e ele brincou com as crianças. A gente até ensinou se o amiguinho dele precisasse, ele ajudava, chamava uma professora. Tudo de igual para igual, não tem nada a ver. Então ele tem uma compreensão já, ele já convive com isso. Eu acho que o respeito por essas crianças é essencial. E como você acha que você lidaria se um dos seus filhos houvesse nascido com alguma deficiência? Normal. A Maria, da mesma dimensão, talvez até mais. Eu acho que o amor seria até maior. Eu sei que fácil não é, né? Mas a gente ia encarar e ia seguir em frente. Eu ia tentar lidar normalmente. Porque você vê que aquela criança ela é totalmente dependente de você. Eu ia colocar ele na sociedade como se ele fosse normal. Então você procura amá-lo muito mais ainda e procura defendê-lo de uma forma que ele venha sentir que você está cuidando e zelando. Eu acho que a partir daí dá para a gente tirar algumas conclusões, né? No começo das entrevistas, as mães disseram que os filhos, o nascimento de um filho representa tudo para elas. Uma inclusive diz, é a minha vida. Isso faz com que os pais criem muitas expectativas em relação a essa criança que está por vir? Muitas, Thaís. É justamente isso que as mães estavam falando, né? Os pais, quando engravidam, eles acham que os filhos vão suprir tudo aquilo que eles não deram conta na vida inteira. Então, são muitos ideais que são direcionados para os filhos e isso que a gente chama na psicanálise de um investimento narcísico. É um investimento que a família faz para que esse filho retorne para eles no sentido de cumprir as expectativas. Seria a concretização de todos aqueles sonhos que os pais tiveram ao longo da vida e não conseguiram realizar por eles próprios? Isso mesmo. Tudo aquilo que a gente não foi na vida, a gente vai querer que os filhos realizem. E qual que é a raiz dessa dificuldade de aceitação que existe dos pais para com um filho que nasce de uma maneira diferente do que eles idealizaram? Me parece que é justamente a quebra desse narcisismo, dessa coisa que a gente tem de querer que as pessoas sejam perfeitas e que os filhos sejam perfeitos e que a gente dê conta de tudo. Quando acontece de um nascimento de uma criança que não era bem aquilo que a gente esperava, acontece uma quebra e um sofrimento muito grande dos pais. Então acaba tendo uma dificuldade nesse distanciamento entre a realidade e o que a gente imaginava. Muitas vezes os preconceitos que os pais têm em relação a determinada situação, seja em relação a uma outra pessoa que tem algum tipo de deficiência ou um homossexual, isso acaba fazendo com que os pais passem esses conceitos prévios que eles têm aos filhos? Ou a criança sozinha seria capaz de, por exemplo, perceber a diferença e se posicionar em relação a ela? A tua pergunta ela, se direciona a saber o que cabe ao meio e o que cabe ao indivíduo, né? Obviamente, a gente tem que considerar a relatividade do caso, né? Mas é bastante claro que o meio influencia, estabelece ideais e a resposta do indivíduo a esse tipo de ideal é que vai fazer diferença e vai fazer ele entrar ou não em algum tipo de patologia, né? A partir de que idade que a criança passa a ter noções sobre o próprio corpo e tirar conclusões sobre isso? Isso também é bastante relativo à especificidade do caso, mas já na primeira infância, nos primeiros anos de vida, essas malhas, a gente pode chamar de malhas, né? Elas vão se estruturando, né? Então, a ideia de unidade, a formação do eu, se tudo correr bem, né? A partir mais ou menos de 1 ano e meio, isso está relativamente organizado. Daí vem
tem as questões de fala e tal, e daí ao longo do tempo isso vai ficando estabilizado, né? E também o que não impede de acontecimentos na vida adulta fazerem com que isso se desmorone, né? Então, uma pessoa relativamente organizada, que tem uma noção de unidade, ela pode sofrer algum abalo, vamos colocar no extremo de uma câmara de gás na Segunda Guerra Mundial. Essa sensação de unidade, ela pode se perder. Então, ninguém tem a garantia de que isso fique fixo, né? Isso é móvel. Caroline, de que maneira que os pais podem fomentar na criança o surgimento de patologias, em decorrência de não aceitar esse filho ideal, que na realidade não é como eles imaginavam? Então, é uma pergunta muito complexa, não existe como a gente prever como que essa criança vai se estruturar, como que essa criança vai responder a esse meio ambiente, a essa família que está educando. É muito difícil a gente conseguir determinar, por exemplo, se o pai é assim, a criança vai ser assado. Não tem como, assim, é muito difícil. O que é possível é que o ambiente possa ser facilitador dessas estruturas, dessas organizações psíquicas, né? E o que acontece que a gente vê na clínica é que, pelo contrário, o ambiente ele consegue ser destrutivo, né? Então, o que cabe ao meio, o que cabe à família, à sociedade, é perceber o que seria relevante à saúde, né? Com relação à imagem e tal. Será que esse ideal que a gente tem hoje na sociedade de saúde, de beleza, de fato significa saúde mental, saúde psíquica? Né? Acho que é importante fazer esse questionamento, né? E durante essas entrevistas que a gente fez, que mostramos agora há pouco, a nossa equipe encontrou 2 mães que passaram por um susto durante a gestação. Veja por quê. Como é que foi para você quando descobriu que ia ter um filho com síndrome de Down? Olha, eu fiquei sabendo depois que ele nasceu. Foi difícil, mas depois a gente, né, vai entendendo, as coisas ficam bem mais fáceis, porque eles são iguais, né? Eles fazem tudo. Ele tem 10 anos, é bem inteligente, nossa, bem especial mesmo. Me sinto uma mãe bem especial também. Na hora foi mais difícil, né? Porque foi meu primeiro filho, mas depois é normal. Eu trato os 2 igual, então pra mim é normal. Amo os 2 igual. Na verdade, o meu filho tem uma doença, ele tem hipotireoidismo congênito. Na verdade, é uma doença que a gente conheceu, né, quando ele nasceu no parto, no teste do pezinho. Então, ele toma hormônio, tudo. Ele poderia ter um retardo mental, se ele não tomasse esse hormônio que ele toma até hoje. E vai tomar o resto da vida. Mas ele é saudável, mas é um grande susto, assim. Nós passamos, os pais, eu e o pai dele passamos por psicólogos, tudo, para poder compreender melhor a doença, mas dá muito medo. Eu até estavam com medo de depressão pós-parto, para conhecer a doença, saber tudo o que ele poderia ter. A doença talvez assusta mais a primeira impressão, mas a gente tem que se informar melhor para poder saber que a criança pode ter uma vida saudável, né? Caroline, você trabalhou durante 3 anos na PAI. O que você pôde perceber? Qual que é a reação dos pais mediante um diagnóstico de uma deficiência? É justamente esses elementos que as mães trouxeram, né? Num primeiro momento é sempre um susto, é um sofrimento muito grande. Muito interessante a mãe ter dito que se preocupou com a questão da depressão pós-parto, porque pode acontecer sim, por causa dessa quebra de ideal, né, passar por um período de elaboração de luto, que é muito sofrido para os pais, mas como elas disseram, né, a vida é assim mesmo e as coisas caminham, né? Hoje elas tratam as crianças como normais e amam os filhos igual, então acho que essa é a questão, poder desconstruir, sofrer mesmo, porque é muito difícil para os pais, para poder arranjar ferramentas para lidar com isso e levar num grau de normalidade. E existem situações que são mais dolorosas para os pais? A gente percebe que quanto mais na cara tá, mais difícil para os pais de sair em público, de levar a criança para uma escola regular, de circular no meio social, porque a gente sabe, e todo mundo está vendo, né, apontando às vezes, né, a gente já tem casos de atender mãe que a criança era apontada no ônibus, o que ela tem, o que é isso? Perguntavam para essa mãe, e ela sofria muito de ter que circular com essa criança, porque ela tinha uma síndrome e estava na cara. Né? Muitas vezes os pais não reconhecem aquele filho como deles, por ele ser diferente do restante da família? É bem interessante isso, porque às vezes a gente de fora, né, os terapeutas, os psicólogos, os outros terapeutas, a gente vê os traços familiares das crianças, mas os próprios pais
estão cegos nesse sentido, de impossibilitados de reconhecer essa criança como deles e filiá-la, né, dentro da própria família. A gente agora faz um rápido intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre como lidar com esse sentimento de culpa que muitas vezes aparece aí nessa relação. Em Tese volta já já. No quadro UFPR pelo Mundo de hoje, nós vamos conhecer a história da Marina Baldiceira de Souza. Ela é aluna da Universidade Federal do Paraná, mas atualmente estuda na França. Vamos ver de que maneira a experiência do intercâmbio, de morar em um outro país, contribui para a vida e a formação acadêmica dela. Me chamo Marina, eu faço engenharia mecânica na Universidade Federal do Paraná. Eu estava no 7º período quando eu saí do Brasil e vim para o INSA de Lyon, na França, graças a um programa de duplo diploma entre o meu departamento e o departamento de mecânica daqui. Fazer um intercâmbio está sendo uma experiência totalmente diferente, tanto para mim quanto para minha família, porque eu sou a primeira filha a sair de casa e aqui também está sendo a primeira vez que eu estou morando sozinha, que eu tenho que cuidar da limpeza da casa, de lavar minha roupa, cozinhar, esse tipo de coisa, além de ter que treinar uma nova língua. Mesmo tendo essas dificuldades, é uma experiência que vale muito a pena, porque além do conhecimento técnico você ganha com as disciplinas e domina a nova língua, você cresce muito aqui, você vira uma nova pessoa. E para saber mais sobre os programas de intercâmbio acadêmico na UFPR e também sobre o programa do Governo Federal Ciências Sem Fronteiras, acesse o site da Assessoria de Relações Internacionais que aparece aí na sua tela. A área está também nas redes sociais. E voltando ao nosso assunto de hoje, justamente falando dessa dificuldade que muitos pais têm em aceitar um filho que nasce diferente do que eles imaginavam e dessa relação que existe entre a mente e o corpo, qual que é o papel das mães, dos pais, nesse processo todo de ajudar o filho a aceitar as suas próprias limitações, Lídia? A gente, inclusive, pode ampliar o questionamento, porque não vai ser só relativa a algumas deficiências físicas, né? Mas, por exemplo, uma mãe idealiza que o filho tem que ser ou mais gordo ou mais magro, ela idealiza que tem que usar tal roupa ou não. Então isso tudo também se refere à imagem corporal, né? Então maior ou menor grau essa discussão está nesses tipos de caso, né? Também referente a esse autor que eu citei na outra parte, o nome dele é Winnicott, né? É muito interessante que ele mostra, ele chama de preocupação materna primária. E também nomeia essa figura possível de uma mãe, de mãe suficientemente boa. É bem interessante. Ele demonstra como já nesse cuidado primeiro com o bebê, ela, por exemplo, ela vai encostar o cotovelo para saber a temperatura da água, ela vai tentar perceber se ele está bem alimentado ou não está. E às vezes quando há alguma indício de patologia na relação dessa mãe com o bebê, às vezes ela alimenta excessivamente ou não, ou pouco, né? Ela não consegue perceber a ação do bebê, o que ele demanda, né? E responde isso com excesso ou com falta, né? E isso muito possivelmente pode acarretar ao longo do tempo problemas. Então essa importância da família está desde esse primeiro momento, né? E isso significa, inclusive para esse autor, é muito interessante isso, que significa amor. Então é você conseguir tentar olhar, estar com o outro para além dos seus ideais, né? E isso é importante, demanda maturidade, né? Então, por isso que é difícil a gente
Teria que mudar até uma concepção da própria sociedade, né? Para que isso fique mais bem organizado e reduza a incidência de patologias nesse sentido. Né? Caroline, o desejo dos pais de ter um filho idealizado muitas vezes não impede que eles acabem tendo relações boas, bons momentos com esses filhos, em nome de eu gostaria que meu filho fosse de determinada maneira que ele não é? É justamente isso que a Lígia estava falando, né? Poder se relacionar não só com o ideal do que a gente imagina, o que a gente quer, mas com o que a vida nos apresenta. E lidar com as frustrações, né, de nem tudo é como a gente quer, ou quase nada é como a gente quer. Principalmente quando a gente está falando de pessoas, né, sujeitos que têm escolha. Os filhos também são sujeitos que têm escolhas para além do que os pais querem deles, né? Eu acho que essa é uma questão muito, muito complexa da gente poder se relacionar para além das nossas frustrações e receber o que a vida traz de diferente e de bom para a gente, né, para os pais. Mas e daí, qual é que seria o caminho? Os pais precisariam renunciar a todos esses ideais que têm em relação ao filho idealizado para aí sim poder construir uma relação saudável com essa criança, esse jovem? Em termos, sim, é importante que os ideais existam, porque a gente tem que ter metas na vida, né? Quem não quer ser o melhor aluno, o melhor profissional, nós temos que ter as metas, mas não deixar que essas metas impeçam que a gente possa viver a vida. Então, desconstruir essas idealizações é necessário para que as relações entre pais e filhos, não só pais e filhos, né? As mulheres com os maridos, os alunos com os professores, as amizades, todas as relações sejam mais aproveitáveis, desconstruir o ideal mesmo. E vocês percebem que os pais muitas vezes chegam até a clínica com um sentimento de culpa muito grande em relação a não estar aceitando aquele filho da maneira que deveria, sabendo que ele é pai, que ele, entre aspas, deveria amá-lo, mas não consegue aceitá-lo? Como lidar com esse sentimento de culpa sendo pai? Sim, isso é um trabalho que aparece na clínica. É interessante que deve um questionamento do analista com relação a atender, além de atender os filhos, aparece a necessidade extrema de atender os pais, né? Porque a relação se dá ali. Então, inclusive, às vezes, encaminhar para que esse pai faça também uma análise, né, consiga lidar com seus próprios conflitos, para não ficar projetando os conflitos internos dele no filho, né? Aquele ideal que ele criou é um conflito interno dele, né? E às vezes ele projeta isso para os filhos e induz, ajuda, facilita a patologia, algum tipo de patologia surgir, né? Então, assim, um viés possível é que a própria análise dos pais, isso é importante também, né? Que ele perceba que não só está ali no filho, na resposta do filho, mas que faz parte do conjunto, que ele consiga assumir essa responsabilidade, porque a culpa, ficar se culpando e não fazer nada com relação a isso também não traz resultado, pelo contrário, só posterga uma dor, né? Tá certo. A gente faz uma pausa na nossa conversa, porque agora é hora do Giro de Pesquisas pelo Mundo. Acompanhe. Pesquisadores da Universidade de Southern Queensland descobriram que barba e bigode trazem vários benefícios à saúde. O estudo concluiu que os pelos são capazes de filtrar 2/3 dos raios solares nocivos, o que equivale a um filtro solar fator 21. Quanto mais grossa e mais comprida for a barba, maior a proteção. Além de bloquear os raios solares, os pelos, principalmente os do bigode, também ajudam a filtrar partículas de pólen e de poeira, evitando ataques de asma. Gel injetado no coração pode reparar os danos causados por ataques cardíacos. Foi o que descobriu um grupo de cientistas da Universidade de San Diego, na Califórnia. O gel é feito a partir de proteínas presentes em células do coração de suínos. Quando injetado no tecido cardíaco de porcos, o gel ajudou a recuperar as áreas afetadas e a reduzir as cicatrizes, prevenindo a insuficiência cardíaca. Os cientistas planejam começar os testes em humanos ainda este ano. E agora a gente se encaminha mais para o final do nosso programa. E eu gostaria de saber, Lígia, de que maneira que a psicanálise pode contribuir para que os pais e os filhos possam ter um relacionamento melhor?
Existem várias vias possíveis de contribuição, né? Especificamente com relação à questão acadêmica, obviamente, quanto mais pesquisas, maior discussão, isso possibilita um aprofundamento e, consequentemente, também uma atuação clínica desse analista, né? Mais sustentada, mais bem sustentada, né? Com relação à população geral, por exemplo, isso que foi esclarecido da importância dos primeiros momentos, não só dos primeiros momentos, né? Mas não esquecer que ele também é importante, é um tipo de ganho, de benefício, né? De reflexão da sociedade. Então, uma mãe, às vezes, não tem noção da importância que é o momento do dar banho, o momento do amamentar, né? Às vezes também o quanto pode infligir, pode ser invasivo para a criança o ideal que ela coloca dentro dela para essa criança. Então, esse tipo de pesquisa ajuda nisso, nesse tipo de esclarecimento e reflexão. Ou seja, fica a dica para os pais que toda forma de relação com seu filho, desde o momento em que ele nasce, é importante e ajuda a formar essa concepção de indivíduo que ele vai ter no futuro. Com certeza, e vai ter consequências e vai sedimentar a forma como essa criança vai conseguir organizar a própria personalidade. Quem quiser ter mais informações sobre isso que a gente conversou, pode acessar algum site? Onde é que pode buscar mais essas informações? Tem o site da minha clínica, que tem algumas matérias, tem todos os trabalhos, inclusive a dissertação completa está lá sobre esse tema, e tem outros temas interessantes para a população. O site é www.espaçopotencial, o espaço sem ser cedilha, espaçopotencialcuritiba.com.br. Tá certo, então lá quem quiser mais informações pode procurar. Muito obrigada pela participação de vocês no Em Tese de hoje. Foi um prazer tê-las aqui e quando a sua pesquisa estiver concluída, a gente volta a discutir com um pouco mais de profundidade esse assunto. Com certeza. Eu queria agradecer a oportunidade do espaço justamente por essa riqueza de reflexão que ela possibilita para a população. Tá certo, muito obrigada, viu? Obrigada. O Em Tese de hoje fica por aqui, mas você pode rever esse e outros programas no nosso site. Dúvidas e sugestões, entre em contato pelo e-mail que aparece aí na sua tela. A gente volta a se encontrar na semana que vem. Até lá!